Bom dia, eu sou Jada e seja bem-vindo no meu canal. Como vocês sabem, eu moro na Itália, então por isso que eu quis vir aqui e fazer um vídeo falando sobre a situação, sobre o coronavírus, e porque a Itália é o primeiro país, depois da China, com o maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então eu quis um pouco explicar a situação. Claro, eu não sou um médico, então não vou explicar nada sobre o vírus mesmo, só vou explicar a situação, como que a gente está vivendo aqui, o que que aconteceu, porque muitos amigos me perguntaram, mas vocês podem sair de casa, o que que aconteceu aí. Então quero esclarecer um pouquinho. Primeiramente, eu tenho aqui os dados que falaram ontem no jornal aqui, são atualizados ontem à noite, então não sei, pode ser que alguma coisa tenha mudado. Pessoas com coronavírus são 14.955 na Itália. Pessoas que conseguiram superar, que já estão bem e que tiveram coronavírus são 1.439 e falecidos por coronavírus são 1.266. Essa é a situação a hoje, que eu tô gravando o vídeo, é dia 14 de março. E então, como que é aqui? A gente pode sair? Gente, então, a primeira pessoa infectada, pode até ser que eu fale alguma coisa errada aqui, assim, o argumento que eu tô falando não é um argumento que eu falo sempre, então algumas palavras não são bem conhecidas por mim. Então, a primeira pessoa que teve coronavírus na Itália, o paciente 1, mora no norte da Itália. Eu, por exemplo, moro no centro, na parte central da Itália. Mas a Itália é bem pequena, é um país bem pequeno, né? Então, ele mora no norte da Itália, em uma cidade pequena também. E o que aconteceu? Como todos os vírus, e esse aqui ainda mais, é fácil de se transmitir. E como eu disse, o coronavírus é ainda mais fácil, mais rápido de infectar outras pessoas. Então, o que aconteceu? Em pouco tempo, a cidade onde ele mora teve um aumento de pessoas que contraíram coronavírus, e isso foi se espalhando um pouco nas cidades perto e no norte da Itália. Então, o que aconteceu? O maior número de pessoas com coronavírus também hoje continua sendo no norte, mas em pouco tempo o vírus se espalhou no país inteiro, mesmo sendo que o maior número continua sendo lá no norte. Não deu tempo de perceber a situação como estava evoluindo, de entender na hora, né? Claro, é impossível. Então, o que aconteceu? As cidades, muitas cidades do norte, essa também onde mora esse moço, virou cidade vermelha. O que quer dizer? Que toda aquela cidade com um número muito alto de pessoas que tem coronavírus, viraram cidade vermelha. O que quer dizer? Que ninguém pode sair ou entrar da cidade. Tem militares protegendo a cidade toda, fechando a cidade toda, ninguém pode entrar ou sair. E assim, muitas cidades do norte viraram cidades vermelhas. Mas o que aconteceu? Como eu expliquei antes, esse vírus é muito rápido de se contrair, então de ser infectado por um vírus. Às vezes nem 1 metro de distância entre uma pessoa e a outra é suficiente. Então, em pouco tempo, começaram a ter vários casos de coronavírus na Itália inteira, em toda a Itália. Gente, onde eu moro, a cidade onde assim, até essa semana eu morava em outro lugar, agora eu moro perto, mas a cidade onde mora meu pai e minha mãe, que eu morei até essa semana, tem 12 mil habitantes. É bem pequena, e também lá teve caso de coronavírus. Então, assim, se espalhou, conseguiu em pouco tempo se espalhar na Itália inteira, mesmo com números bem limitados e não iguais ao norte da Itália. Mas isso que comportou? Fez assim que
criar a cidade vermelha não era mais o suficiente, porque assim, você pode isolar uma cidade quando tá todo mundo ali, né? Quando fora dessa cidade não tem ninguém com vírus. Mas do momento que o vírus se espalhou na Itália inteira, fazer a cidade vermelha não serve mais. E por isso que o presidente do governo, claro, não ele sozinho, o governo inteiro, todo mundo decidiram, mas o presidente do governo fez um discurso explicando que a Itália inteira ia ser considerada como um país vermelho. O que quer dizer? Que daquele dia 9 de março, acho, ninguém em nenhum lugar, nenhuma cidade da Itália pode sair de casa se não for por motivos importantes e essenciais. Aí, a lei é um pouco longa, comprida, então, para explicar e resumir, pode sair de casa para fazer compras, mas só pode ir uma pessoa da família e fazer compras, e também é aconselhado ir o menos possível. Então, tem aquelas pessoas que fazem compra todos os dias. Aquelas pessoas deveriam conseguir fazer compra pelo menos uma vez por semana, tentar evitar todos os dias ir no supermercado. Por exemplo, eu sempre fui uma vez por semana, então isso não afetou muito minha rotina. Mas assim, então você pode sair para ir fazer compras, mas só uma pessoa da família pode sair para ir na farmácia e pode sair para ir trabalhar. Por o trabalho, o que diz a lei? Todos aqueles trabalhos que podem ser feitos de casa é melhor que sejam feitos de casa. Então, aquelas pessoas que conseguem trabalhar de casa têm que trabalhar mesmo de casa. Aquelas pessoas que não podem trabalhar de casa, claro que podem continuem trabalhar. Aí depois o que muda é o chefe, o proprietário da onde você, não sei, o seu chefe que vai decidir se mandar você de férias, deixar você em casa, mas a lei fala que é aconselhado. É melhor quem puder mandar de férias pessoas para não ir fazer mesmo trabalhar. Mas, mesmo assim, se você sair para ir trabalhar, você pode. O que acontece? Para sair de casa, por esses 3 motivos importantes, tem que ter... Assim, se você for sair no geral de casa, você tem que ter uma autorização que você mesmo imprime do site do governo e assina. Essa autorização fala que você está indo ou trabalhar, ou fazer compra, ou o que for. E se a polícia te parar, você tem que mostrar essa autorização e eles vão controlar. Eles vão ver se você está indo mesmo trabalhar, se você está indo fazer compras. Eles vão ver, por exemplo, você não pode sair do bairro ou da cidade onde você mora para fazer compras. Você não pode ir fazer compra no mercado que fica pertinho de casa, mas é outra cidade. Não pode. Você tem que ficar na sua cidade. Então, eles vão controlar tudo. E se não for verdade aquilo que você está falando, você pode ter uma multa ou pode até ser preso. Então, é muito importante isso. A lei fala muito claramente que pode sair só por esses motivos importantes, mas claro que, por exemplo, tem várias coisas que a pessoa pode fazer. Por exemplo, eu preciso ir visitar a minha mãe, que é idosa, que mora sozinha, que fica em outra cidade, eu também fico na minha mesma cidade. Ela precisa de vez em quando de, sei lá, de alguém que fique lá com ela, que assista ela. Pode ir? Claro que pode, mas tem que sempre ter essa autorização que você assina e o policial, se te parar, além disso, tem um montão de policial pela rua, estão fazendo um montão de controle. Eu já vi várias vezes polícia pela rua. Eles vão controlar mesmo. Então, o que acontece? Você pode ir na casa da sua mãe. Você pode sair com seu cachorro para ele fazer número 1 e número 2? Pode também. Então, você pode sair com o seu cachorro, tem que ficar perto de casa e tem que sair só o tempo necessário para o cachorro fazer número 1 e número 2. Além disso, depois você tem que voltar para casa. A lei fala também que, mesmo não sendo aconselhado, você pode sair para, assim, dar uma caminhada, mas você tem que estar sozinho,
tem que ser perto de casa e você não pode ficar perto de outras pessoas, tem que estar pelo menos 1 metro de distância de outra pessoa. Mas o que que acontece? Que a caminhada não é essencial, assim, pode, porque, gente, é muito difícil. Um estado democrático, e isso, claro, é uma parte... Seria melhor se ninguém pudesse sair de casa, mas não se pode, né, obrigar uma pessoa a não sair completamente de casa. E isso é o bom da democracia. Por que é o bom da democracia? Porque em esse momento tão extremo, é claro que o coronavírus todo mundo entende que é uma coisa importante, então poderia até sim obrigar as pessoas a não sair de casa, mas não se pode fazer. Por isso que estão falando assim, eles falam, não é aconselhado sair. Se você quer fazer uma caminhada, pode, mas não é aconselhado. Mas mesmo assim, se você for fazer, você tem que ir com a autorização, falando que você está indo caminhar, está perto de casa e por pouco tempo. O que eu estava falando? Na democracia, esse é o bom, porque ninguém pode te obrigar a não sair de casa, porque, como eu disse, esse é um momento importante, é um momento que todo mundo, claro, entende que é importante, é um período difícil, mas nos outros momentos, como seria? Assim, se, claro, pelo coronavírus poderiam te obrigar a não sair de casa, mas em outras situações, como que vai dar para entender a importância da situação, a importância do porquê pode te obrigar a fazer outras coisas, limitar a liberdade da pessoa. Então, é por isso que não se pode negar de sair de casa, mas mesmo assim não é aconselhado. As pessoas mais ou menos entendem mais ou menos, assim, vocês vão aqui pela rua, não tem ninguém, tá tudo deserto. É claro que de vez em quando dá pra ver uma pessoa andando, uma pessoa com um cachorro, mas é bem difícil. Então, gente, essa é a situação. Eu não estou saindo de casa, estou saindo só para ir mesmo trabalhar, mas trabalhar também de casa, porque eu vou da minha casa até a casa do meu pai, porque eu trabalho com meu pai. O nosso trabalho faz a gente viajar muito. Claro que a gente não viaja, a gente faz de casa, pelo computador, telefone e assim. Então eu faço casa, 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 casa. Não vou... Até agora eu não fui caminhar, porque eu quero tentar evitar o possível, o máximo possível. E também, o que aconteceu? Por exemplo, todas as escolas estão fechadas até dia 3 de abril. Todos os tipos de cursos, bar, restaurantes, lojas, tudo está fechado. Tudo aquilo que não é algo necessário. Por exemplo, tudo aquilo que vende coisas que não são necessárias. Pode estar aberta a farmácia, pode estar aberto o mercado, pode estar aberta uma loja que vende pão, por exemplo, uma padaria. Pode estar aberta uma loja que vende produtos de limpeza para casa e para pessoa, isso sim. Todas coisas que são consideradas importantes, essenciais para pessoa. Todo o resto, tipo de loja não pode ser. Por exemplo, de eletrônica, loja de roupa, loja de sapato, restaurante também não é considerado como um essencial, claramente. E todos esses tipos de lojas estão fechadas. Por exemplo, também o trabalho, quem precisa sair por trabalho pode, mas é claro que se você trabalha em um restaurante, você não pode, porque os restaurantes não podem estar abertos, então você não vai poder sair para ir trabalhar. Se eles te controlarem, você falar que tá saindo para ir trabalhar, eles depois vão ver que você trabalha em um restaurante. O restaurante não pode estar aberto, então ou você está falando uma mentira, ou o restaurante está continuando sendo aberto, não podendo. Então, essa é a situação. É um pouco difícil, sim. Por agora, são poucos dias que a gente está vivendo assim, então ainda não dá para perceber a dificuldade. Falaram que vai ser por 2 semanas, até dia 3 de abril, mas aquilo que eu acho...
Posso estar errada também, mas eu acho que vai ser mais tempo por vários motivos, porque vai ter um momento mais alto de contágios, não sei se fala contágio assim mesmo, de pessoas que estão com coronavírus. Vai ter um momento alto, um número máximo de pessoas, e depois vai diminuir devagar. Isso vai precisar, do momento que saiu essa lei, dia 9 de março, vai precisar um pouco de tempo. Do momento que todo mundo, as pessoas não vão poder sair de casa, que começaram a não poder sair de casa, que foi dia 9 de março, vai precisar um pouquinho de tempo para a situação melhorar. Eu acho que vai precisar mais tempo, e não só 2 semanas. E também, o que eu acho? Que é claro que o governo, quem seja, não pode falar para a população, assim, para todo mundo, que vai ficar em casa 1 mês, vai ficar em casa 2 meses. Iria ser um caos, ia ser... As pessoas iam logo enlouquecer, iam logo entrar no pânico, entrar assim, ai, o que eu vou fazer? Ai, vai ser difícil, ia ser bem complicado. Por isso que eu acho que falaram 2 semanas, para depois, quando chegar no momento do final das 2 semanas, falar, por exemplo, que vai precisar de outras 2 semanas, outras 3, e assim vai indo. Porque é diferente quando alguém te fala, você não pode sair por 2 semanas. Aí, quando já tá no finalzinho, que já passaram as 2 semanas, te fala, você não pode sair por outras 2 semanas. De falar direto assim, você não pode sair por 1 mês. A percepção... a sensação que você tem é muito diferente, então muda muito. Eu acho que vai ser muito mais que isso. Eu estou vendo em vários países da Europa que está acontecendo, que as pessoas estão enlouquecendo nos mercados, acabando com tudo, não tem mais nada, não tem papel higiênico, não tem mais nada. E, assim, eu queria só falar para essas pessoas de ficar tranquilas, porque... É claro que muitos países da Europa estão vivendo essa situação um pouco depois da gente. E agora, claro que cada país é diferente, mas pelo menos aqui na Itália, mais de uma vez o governo falaram que não precisa correr no mercado e comprar tudo necessário para comida para 1 mês. Não é necessário, porque a gente pode sair para fazer compras e mesmo assim, tudo aquilo que tem a ver com comida, com alimentação, vai continuar sendo enviada nos mercados. Quem fornece os mercados pode continuar fazendo. Por quê? Porque o trabalho continua, esse tipo de trabalho continua. Então, não precisa ir correr no mercado, comprar tudo. E também porque, gente, eu vi cada vídeo, as pessoas todas fazendo fila na frente do mercado para entrar, e isso já é perigoso. Você tá indo comprar um montão de coisas para não sair mais de casa, mas você está se ponendo em perigo. Por quê? Porque você está fazendo uma fila com um montão de pessoas, e já isso não é mais estar seguro, porque você está com uma fila com um montão de pessoas perto. Então, se alguém tiver o vírus aí, você vai ter. Então, assim, não precisa. E eu acredito que... Eu não posso falar, claro, por todos os países. Aqui na Itália está sendo assim. O país falou que a gente tem que ficar tranquilo, que no mercado a gente pode ir, vai ter sempre comida. Até agora eu nunca vi o mercado, encontrei mercado vazio, faltando algo, tá sempre cheio de coisa, sempre normal. É claro que no começo, algumas pessoas também aqui correram para comprar coisas, tiveram filas na frente dos mercados e tudo. Mas depois disso as pessoas entenderam que não precisa, porque vai continuar na normalidade isso aqui. Então eu acredito que também nos outros países da Europa, falo da Europa porque eu não sei os outros países fora da Europa como que poderiam agir nesse tema, né, na questão mercados. Mas aqui na Europa eu sei que os países acho que vão mais ou menos se comportar do mesmo jeito. Então não precisa correr. É claro que se você está precisando ir fazer compra e o mercado já está vazio, é uma dificuldade. Mas eu acredito que daqui a pouco vai se normalizar também. Então é só aguardar, vai dar
Tudo bem, aqui tudo é muito bom de ver, eu fico feliz que as pessoas são muito unidas, por exemplo, não pode sair de casa, mas várias pessoas de fora de casa começaram a tocar música, todo mundo cantar, cada um da janela, própria janela, então é muito bonito de ver. E a gente vai conseguir sair também dessa situação, vai todo mundo sair. Aquilo que eu espero, é claro que o vírus está se espalhando um pouco em todo mundo, está não só na Europa, em vários países. A dificuldade maior aqui, mas acho que seria em qualquer país, é a questão dos hospitais. Gente, a saúde, eu ouvi falar várias coisas sobre a situação aqui na Itália. O problema não é a qualidade dos hospitais, da saúde pública italiana, porque a saúde aqui é pública e funciona muito bem. Sempre funcionou muito, muito bem. Claro, tem também particular, tem, mas assim, particular aqui vem usado mais por algumas, sei lá, ginecologista, oculista, visitas assim que você precisa específica e às vezes você não quer esperar muito, aí você paga um pouco mais para fazer logo, ou porque você tem um médico particular que você gosta muito, por exemplo, eu tenho um ginecologista que eu gosto muito, eu conheci ele, é particular, então eu vou nele. Mas, assim, hospital é público e funciona muito bem. Até para parir, por exemplo, sim, uma pessoa pode até ter um médico particular, mas na hora de parir vai no hospital público, vai onde ele trabalha, que ele trabalha no hospital público. Então, assim, funciona muito bem. O problema qual é? É que, claro, a saúde pública, o hospital da Itália, os hospitais da Itália, mas de qualquer país, não estão programados para curar todo mundo junto, toda a população. Por exemplo, a Itália tem 60 milhões de habitantes. É claro que se todo mundo ter o vírus junto, ainda mais um vírus que não é bem conhecido, estão ainda estudando, tem que ser uma situação delicada, é claro que os hospitais não estão preparados para curar todo mundo junto, contemporaneamente, no mesmo momento. Mas os hospitais da Itália, como qualquer tipo de país, nenhum país tem os hospitais programados para curar todo mundo junto. Por quê? Porque os hospitais são programados para curar pessoas, assim, a população devagar, devagar que vai acontecendo alguma coisa, alguém se machuca, alguém fica doente, mas não todo mundo junto. Então o problema não é da saúde, como é organizada, porque funciona mal, ou nada disso. É simplesmente uma coisa óbvia que todo mundo junto não dá para ser curado. E isso, claro que é muito triste, porque quer dizer que já está tendo problema de lugares nos hospitais, que são poucos, mas é essa situação. É por isso que tem que se evitar o mais possível de sair de casa. Além do vírus ser perigoso para a maioria de pessoas, não. Claro, eu não sou médico, então não quero falar assim, só tô falando mais ou menos aquilo que eu ouvi. Não falo com certeza. É perigoso, claro que é perigoso, mas tem, por exemplo, as crianças não são muito. Pode ser veículo do vírus, pode ter o vírus e passar para alguém, mas não são muito em perigo de vida, como outros tipos de pessoas. É claro que uma pessoa que tem alguma doença, já tem as defesas imunitárias, não sei se fala assim, baixas, tem mais dificuldade de conseguir curar ou sobreviver com esse vírus. É claro que cada um tem uma situação própria, né, de saúde, então não é perigoso para todo mundo, mas para algumas pessoas é. Então, por isso que tem que tentar limitar de sair, tem que tentar de sair o menos possível, porque eu posso até sair, contrair o vírus e estar bem. Por exemplo, não é todo mundo que tem o vírus que vai no hospital. Tem aquelas pessoas que estão bem, por exemplo, estão com febre, assim, estão com vírus.
eles são o governo, os médicos, um conselho para ficar em casa. Não é que eles vão ter que ficar só no hospital. No hospital ficam as pessoas que já estão com vírus e estão em uma situação crítica, com um problema muito grave, que estão em perigo de vida e precisam de algo mais. Então, é por isso. Por exemplo, as pessoas que estão com vírus, mas não estão em uma situação de perigo, vamos dizer assim, eles têm que ficar em casa em quarentena obrigada. Por exemplo, essas pessoas, claro, não podem sair nem para fazer compra, nem para nada, tem que ficar em casa. E se uma pessoa dessas sair de casa e a polícia parar ela pode até ser presa por tentado homicídio. Eu não sei se é assim que se fala. É porque você sabe que está doente e você pode transmitir para alguém e causar a morte de outra pessoa. Então, é muito importante. Gente, já falei muito, não sei se consegui me explicar direito, mas essa é a situação geral. Por agora aqui eu estou bem, minha família está bem. Tá todo mundo bem, espero que seja assim, que se mantenha assim a situação. Eu estou tentando sair menos possível, estou continuando a trabalhar sim, mas de casa, então eu estou indo da minha casa para a casa do meu pai para trabalhar, só isso. Então eu agora no final do vídeo vou mostrar um pouco uns vídeos que eu fiz, vou passar aí uns vídeos das estradas, das ruas um pouco desertas para mostrar para vocês como que está. É claro que eu fiz do carro, eu coloquei a câmera ali no vidro, então eu não caminhei, ainda não saí, não sei se eu vou sair para caminhar, então não posso mostrar como que estão as ruas mesmo. Mas essa é a situação, então espero que no Brasil, claro, como em todos os outros países, não se chegue a esse ponto. Mas aquilo que eu posso falar é que se acontecer, por favor, preste atenção naquilo que vai ser dito do governo brasileiro, do que for, no lugar onde você mora, preste atenção e segue as regras, porque são regras que às vezes é difícil não sair de casa, mas é por algo importante. Então, poderia ser qualquer pessoa da sua família, assim. Você pode até estar bem, mas você pode ter o vírus e não saber. Às vezes uma pessoa pega o vírus e não tem febre, nem sabe, tá bem. Mas aí você vai na casa da sua mãe, vai na casa da sua avó, do seu avô, do seu primo, aí você passa e essa pessoa tá um pouco menos bem que você, aí logo pega o vírus e pode criar uma situação mais difícil, mais perigosa para essa pessoa. Então, às vezes, aquilo que é difícil de fazer entender para todo mundo, mas é importante, é que às vezes, se a gente não se importa da gente, pelo menos tem que se importar dos outros. Eu não quero sair de casa porque, além de ter medo de pegar o vírus, eu tenho medo também de não saber e passar para alguém. Meu pensamento vai também nas outras pessoas e isso tem que ser para todo mundo, assim, porque para todo mundo conseguir sair dessa situação, todo mundo tem que pensar nos outros também. Então, já falei muito, desejo para vocês boa sorte, tudo de bom. Espero que não chegue a ser como aqui também aí para vocês. Desejo uma boa sorte para todos vocês e um beijo grande. Tchau e até o próximo vídeo. Gente, então aqui a estrada está deserta, como vocês podem ver. Não tem ninguém, tem uma pessoa andando. Estrada deserta, eu fui trabalhar, agora tô voltando pra casa e essa é a situação. Gente, cheguei agora na cidade onde eu
onde eu morava, né? Onde mora meu pai, que eu vim trabalhar aqui com ele, que eu trabalho com ele. E queria mostrar pra vocês um pouco quanto que tá deserta a cidade. Aqui, ó. Tá tudo fechado. Bar. Tudo fechado. Não tem ninguém na rua. Os bares, olha lá, tudo fechado, as lojas. Tem ninguém na rua. Tanjobu